Olá, meus amigos, tudo bem? Chegamos hoje ao quinto dia da nossa campanha dos 10 dias de oração. Mais uma vez nós vamos estudar os temas aqui da revista Vida Plena, Princípios Divinos para uma Saúde Integral. Hoje é dia 17 de fevereiro, segunda-feira. Nós vamos estudar sobre saúde espiritual. O texto para a meditação ele está em Mateus, no capítulo 6, e o verso 33, que diz o seguinte: Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Então aqui está o princípio para nós termos uma boa saúde espiritual. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E como é que nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus? Aqui a revista ela vai trazer para nós três passos ou três ações que nós precisamos ter na nossa vida espiritual que são fundamentais para que a gente possa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu vou ler aqui alguns trechos de textos que foram separados da escritora Ellen White com essas orientações e o que nós devemos fazer para termos uma boa saúde espiritual. O primeiro passo é a oração. Nós devemos ter tempo para orar, tempo de qualidade, para conversar com o nosso Deus, para abrir o coração a Ele, contar as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos planos, as nossas frustrações, confessar os nossos pecados para que assim a gente possa buscar o perdão dos pecados. E Deus, que é fiel e justo para nos perdoar, Ele promete que vai nos perdoar se assim a gente buscar em sincero arrependimento. Se buscarmos, através da oração, pedindo forças a Deus para a gente se converter dos nossos maus caminhos. A oração é algo que faz muito bem para a nossa saúde. Não só a saúde espiritual, mas a saúde de forma geral. A oração é um momento de paz, de calma, de tranquilidade. Às vezes nós estamos em angústia, estamos com tristeza, com problemas, e a oração é uma conversa com Deus, é um desabafo, é um caminho que Deus abriu para que a gente possa se comunicar com Ele. E aqui, na revista, o texto de Ellen White sobre a oração diz o seguinte: cultivemos o hábito de falar com o Salvador quando a sós, quando estamos caminhando e quando ocupados com os trabalhos diários. Que nosso coração se eleve continuamente em silêncio, pedindo auxílio, luz, força e conhecimento. Que cada respiração seja uma oração. Então olha só o conselho aqui, que nós devemos orar em todos os momentos. A oração não é só nós estarmos de joelhos ali. Nós podemos orar a qualquer momento, no transporte público, no trabalho, a gente pode elevar ali o pensamento a Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo ele diz: orai sem cessar. Então, esse é o primeiro passo para que a gente possa ter uma boa saúde espiritual, a oração. O segundo passo é o estudo da palavra de Deus. Nós devemos tirar tempo todos os dias para ler a Bíblia, para estudar a palavra do Senhor e colocá-la em prática na nossa vida. Aprender sobre a lei de Deus, sobre os seus mandamentos, que são uma bênção para nós. Quando nós andamos em obediência à lei de Deus, quando buscamos aprender da vontade de Deus, nós nos tornamos melhores. Isso é saúde para os nossos ossos. A gente até leu um texto durante os últimos dias que fala exatamente sobre isso. E aqui, a Ellen White ela diz o seguinte: quando examinamos a palavra de Deus, anjos estão do nosso lado. Olha que coisa linda! Fazendo incidir brilhantes raios de luz sobre as páginas sagradas. As Escrituras falam ao ser humano como tendo capacidade de escolher entre o certo e o errado. Então, quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais sábio nos tornamos para tomar decisões corretas de acordo com a palavra de Deus. As Escrituras elas falam em advertências, repreensão, súplica e encorajamento. A mente tende a se exercitar nas solenes verdades da palavra de Deus, ou do contrário se enfraquecerá. Então, quer você ter uma mente forte, uma mente vigorosa, estude a Bíblia.
procure ler a Bíblia todos os dias. Você vai ver como a sua mente ela vai se desenvolver. Aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 16, Paulo ele diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, nós devemos estudá-lo, ler, devemos ter planos para estudar a Bíblia todos os dias. Você pode, quem sabe, fazer o ano bíblico. É um plano onde você lê a Bíblia o ano inteiro, de Gênesis ao Apocalipse, 3, 4 capítulos por dia. Você tirando 15, 20 minutos por dia para ler a palavra de Deus, você vai ver que bênção vai ser para a sua vida. E o último conselho aqui para nós termos uma boa saúde espiritual é nós frequentarmos a igreja, nós irmos à igreja. Aqui ela diz o seguinte: é um erro grave negligenciar a adoração pública de Deus. Os privilégios do culto divino não devem ser considerados levianamente. Aqueles que cuidam dos doentes encontram-se muitas vezes impossibilitados de desfrutar esses privilégios, mas devem ser cuidadosos em não deixar de frequentar, sem razão plausível, a casa de oração. Então aqui ela está dizendo que existem pessoas que têm alguma dificuldade por conta de limitações físicas para ir à igreja, mas devem fazer todo o esforço quanto possível para não deixar de ir nos cultos, porque realmente isso é científico. Pesquisas mostram que pessoas que frequentam uma igreja, que frequentam um culto público, que congregam junto com seus irmãos, elas têm menos chance de ter depressão, elas têm menos chance de desenvolver doenças de ordem emocional, mental, ansiedades e todos esses tipos de problemas. E a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 10, verso 25, o seguinte: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, aqui o texto bíblico está dizendo, a volta de Jesus está próxima, não deixemos de congregar, porque lá nós fortalecemos uns aos outros e isso também ajuda a fortalecer a nossa saúde espiritual. Então, recapitulando, quais ações devemos ter para desfrutarmos de uma boa saúde espiritual? Oração, estudo da palavra e frequência nos cultos, frequência na igreja. Todos os dias nós estamos orando, por motivos específicos, e hoje iremos orar para que a comunhão seja um hábito diário. A prioridade a cada amanhecer deve ser estar na presença de Deus, que preserva a nossa influência e força espiritual do mundo. Eu quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos para que a gente possa orar, para que tenhamos uma boa saúde espiritual. Santo e eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por todos os conselhos que o Senhor nos deixou na Tua Palavra. Aprendemos aqui no dia de hoje que para termos uma boa saúde espiritual precisamos de oração, de estudo da Palavra e também frequência na igreja, frequência nos cultos. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, para que nós possamos ter forças e continuar seguindo nesse propósito, que é desfrutarmos de uma saúde integral. E a saúde espiritual é muito importante. Nos ajude, Senhor, a buscar o Teu reino em primeiro lugar, tendo a fé, a confiança, a certeza de que todas as coisas o Senhor irá nos acrescentar. Abençoe todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo, derrama sobre eles o Teu Espírito, perdoe-lhes os pecados. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. E mais uma vez, caso você tenha algum pedido de oração, que você possa deixar aqui nos comentários para que a gente continue orando, Temos aí mais alguns dias da nossa jornada, vamos até o dia 22 no sábado. Então, que você continue estudando aqui os temas da revista. Mais uma vez eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa acessá-la também em formato PDF, assim você não perca o estudo na íntegra, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã na nossa continuação dos 10 dias de oração.